Olá, pessoal da turma de oficina de orçamento, tudo bem? Aqui é o professor Paulo Diniz, né? Como eu falei com vocês na véspera da nossa greve, né? Se essa fosse se estendendo por tempo demais, eu ia gravar alguns conteúdos em vídeo para a gente não acumular um atraso muito grande, né? Então, é isso que eu estou fazendo aqui hoje, tá certo? Com o meu microfone aqui de podcast, né? E vou passar para vocês, vou dar andamento um pouquinho no nosso conteúdo, tá certo? O seguinte, eu lembro que vocês me perguntaram logo antes do início da greve, né? Porque eu tinha falado isso no início do curso, e aí alguém me perguntou, me cobrou, né? No inicinho, na véspera, assim, a gente vai aprender a fazer um orçamento? Eu falei, vamos, né? E é o que nós vamos começar hoje, tá certo? Eu vou passar para vocês um bloco de conteúdo, né? Os nossos vídeos aqui, eles vão ter mais ou menos 20 minutos, tá? Por questões técnicas, tá? Depois, mais de 20 minutos, o vídeo começa a ficar muito... O arquivo começa a ficar muito grande, começa a ficar chato de mexer, pelo menos com o equipamento que eu tenho aqui. Então, eu vou fazendo blocos de 20 minutos, tá certo? Eu vou passar para vocês uma parte do nosso conteúdo mais mão na massa, né? Mas até coloquei o título aqui do esquema de aula, Fazendo um Orçamento. Depois eu vi que o próximo bloco é que tem mais a ver com fazendo, mas esse aqui tem um pouco também, vou deixar do jeito que está. E vou passar um exercício para vocês, tá bom, gente? Então eu vou passar para vocês, vão ser uns 3 ou 4 vídeos, com essa média de 20 minutos. Vou passar os esquemas de aula, que já estão até prontos aqui, e vou passar um exercício para vocês em cima disso que eu vou ter passado em vídeo. Tá certo, gente? Então peço para vocês aqui agora, não deixe acumular o conteúdo, assistam os vídeos. Vocês estão vendo aqui, né, que é só uma questão de ouvir, não precisa ficar olhando para mim esse tempo todo, né? Pode deixar o vídeo aí enquanto lava a louça, arruma a casa, dirige, enfim, quando estiver no ônibus, pode só escutar, né? Eu não vou projetar aqui o esquema, porque eu acho que fica ainda mais maçante, né? Mas eu vou passar o esquema de aula para vocês poderem ir acompanhando enquanto eu falo, tá certo? Mas não deixe acumular, por favor, vejam os vídeos, porque logo depois eu vou dar um espacinho, logo depois eu vou passar um exercício valendo nota com base nesse conteúdo, tá bom, gente? Não é difícil não, viu? Não é difícil, mas tem que assistir, tem que ler, tem que acompanhar. Tá certo? Nós temos uma característica aqui que já é muito mais de pegar e fazer as coisas, tá bom? Então vamos começar essa parte do nosso semestre aqui, essa parte mais diferente, mais prática, tá? Que eu dei o nome aí de Fazendo um Orçamento, tá certo? Então, bom, vamos lá. O orçamento no Brasil, gente, eu comentei com vocês rapidamente no início do semestre, mas eu não aprofundei nisso. O orçamento no Brasil, nós temos um processo orçamentário no Brasil que é muito bacana, tá? Ele é diferente da maior parte dos outros países do mundo. Ele chama orçamento-programa, tá? Ou seja, ele necessariamente ele vai te obrigar a fazer duas coisas. Porque lembram daquela perspectiva histórica que eu falei com vocês, da questão do envolvimento do legislativo, aquela ideia de que o legislativo entrou no processo orçamentário desde o início, né? Mas ele entrou como uma instância popular, mais próximo da população, que controla os gastos do executivo, do rei, né? Ou, enfim, do que for hoje em dia. Mas a ideia do legislativo, né, é controlar o gasto. E a ideia do orçamento é registrar esse gasto, servir como referência não, como uma obrigação, uma delimitação obrigatória, né? E o legislativo acompanha a distribuição dos recursos e depois como eles são gastos. Gente, isso é só uma parte. Isso é só uma parte do todo. Tá bom? Aqui no Brasil, isso é a menor parte do nosso orçamento. Então, todo aquele desenvolvimento histórico vem no sentido de registrar os gastos
e permitir que a população, por meio do legislativo, deixa eu arrumar isso aqui, pronto, permitir que a população acompanhe esse processo o máximo possível, né? Centavo por centavo. Vocês lembram desse princípio orçamentário que eu falei com vocês? Pois é, isso é só uma parte para nós aqui no Brasil. A parte maior, quase tudo que eu vou falar aqui, uns 80% que eu vou falar aqui, é referente ao planejamento. E aqui no Brasil você não faz orçamento se não fizer o planejamento. O que as apostilas ensinam, né, muito mecanicamente, os preparatórios para concurso, né, muitas vezes os próprios cursos de graduação, o que eles vão ensinar, eles só não dão nome aos bois. Eles estão ensinando um processo de planejamento e o registro disso em paralelo, que são as leis orçamentárias, as 3 leis orçamentárias que nós vamos ver hoje também, tá certo? Então, coloque isso na cabeça. Para fazer orçamento no Brasil, nós temos que fazer planejamento ao mesmo tempo, né? Então, aqui no Brasil a gente tem essa combinação. O orçamento não é só registro dos recursos e da forma como eles vão ser gastos. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, o processo orçamentário, que ele não para nunca, vocês vão ver, o processo orçamentário é um processo de planejamento, até de médio, em alguns casos até de longo prazo, e que, como consequência desse planejamento, nós temos uma distribuição de gastos sugerida, que aí o legislativo vai, né, depois mergulhar nisso aí, que a gente já viu, né, mas tem o planejamento envolvido. E a maior parte do que a gente vai ver agora é esse processo de planejamento, tá certo? Eu coloquei aqui para vocês, mas isso, enfim, né, não é relevante para a nossa abordagem aqui, né? Esse nosso formato de orçamento-programa, ele foi criado aqui por uma lei federal de 1964, Lei 4320, e depois pela Lei Complementar número 3 de 1967. Tá certo? Eles criaram essa dinâmica que nós vamos ver aqui, essa divisão de tempo, esses instrumentos específicos que colocam essa característica de planejamento no nosso processo orçamentário. Então, isso foi um avanço, gente, muito bacana, tá? Ah, mas isso aí, professor, você está falando aí da década de 60, né? De uma outra estrutura jurídica do Brasil. Um deles de antes do golpe, essa lei 4320, ela é de algumas semanas antes do golpe. A de 67 já é depois do golpe, de uma reforma administrativa que houve nessa época, de uma nova Constituição, né? E aí? E aí? Tá valendo até hoje? Tá valendo, gente. Quando o Brasil se redemocratiza e vem a Constituição de 88 para poder, né, registrar esse novo jeito de fazer as coisas no Brasil, a Constituição de 88 ela absorveu, ela trouxe para si essa forma de elaboração orçamentária que a gente tem no Brasil, essa estrutura e essa sequência de orçamento-programa. Né? Então o pessoal gosta muito de citar, né, artigos 165, 166 da Constituição de 88. Sim, o que eles fazem no linguajar jurídico, né, eles recepcionam a Constituição nova, recepcionou a legislação anterior, tá certo? Então é importante colocar isso também. Uma legislação mais antiga, mas que trouxe um modelo interessante, inovador, diferente. A gente tem muita coisa bacana no Brasil, né, gente? Já falei com vocês em sala, né? Tem muita coisa bacana acontecendo aqui e que para nós a gente considera que é o arroz com feijão, que é o básico e que o resto do mundo não faz, tá certo? Então, eu acho bacana destacar isso aqui. A Constituição de 88, quando ela veio, considerou adequado esse nosso processo e trouxe para dentro de si. Manteve as leis anteriores em vigência e, por via das dúvidas, registrou no próprio texto da Constituição algumas linhas básicas, algumas linhas gerais tratadas nessas leis. Então,
bacana, bacana, viu, gente? Produção nacional, né? Eu tô mencionando aqui, gente, né, que a gente tem nesse processo o plano plurianual, né, famosa PPA. Para nós, como a maior parte da turma aí, né, já fez estágio no governo do estado, já trabalhou no governo do estado ou ainda trabalha, né, a gente pega o hábito de falar PPAG, porque em Minas, né, o orçamento estadual se chama PPAG e não PPA, como no resto do país inteiro, no orçamento federal, né? Não sei porquê, mas enfim, a gente pega esse hábito de falar PPAG. Como aqui eu estou falando em linhas gerais, eu me forço sempre a falar PPA e não PPAG, mas saiba que eu estou pensando PPAG como vocês, né? Plano Plurianual de Ação Governamental. Mas o PPA é só plano plurianual, que é a nomenclatura usada no plano federal, nos estados todos e na maioria dos municípios, né? O que é isso? É um planejamento de 4 anos, estou falando muito superficialmente aqui, porque depois eu vou aprofundar, um planejamento de gasto para 4 anos, não só um planejamento de gasto, mas um planejamento de ação do Estado, e isso aí é o que nós vamos entrar daqui a pouco. Depois nós temos uma LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela vai trazer um pouco dessa lei quadrienal, traduzir um pouquinho do PPA para anos específicos, dentro daquele período de 4 anos que é o PPA já tem vigência, né? Criar ali uma moldura, criar um limite dentro do qual o orçamento anual, que é a LOA, né? Lei Orçamentária Anual, ela vai ser montada dentro dos limites dados pelo PPA quadrienal e pela LDO, que vai trazer o recorte, colocar os limites para o processo orçamentário anual, né? Por que eu estou dando esses exemplos, citando esses nomes aqui de uma forma superficial, né? Só para comentar, por exemplo, que a maioria dos países não usa esse formato. Quadrienal, depois uma lei de transição para cada ano e depois o orçamento anual. A maioria dos países, a gente já vai logo para o orçamento anual e todo ano começa praticamente do zero. Vamos discutir o orçamento desse ano, né? Como se fosse o ano zero da humanidade ou o último ano, né? Sem muito essa preocupação de continuidade, sem muito essa preocupação de planejamento. Olha, tá vendo que parecia uma bobagem quando eu falei no início, né? Um preciosismo, né? Uma coisa que a gente cita só para enfim, né, para dar nome aos bois, né? Mas não é. Se cada ano você faz um orçamento independente, pensando naquela ideia só de efeito de registro de gastos, você tem um problema de continuidade, um risco de que as ações do Estado não tenham continuidade. Todo ano, né, você parte do zero para fazer um orçamento novo, sem vinculação com o ano anterior e sem preocupação com o ano seguinte, você tem o risco de não ter continuidade nas ações do Estado, né? Então, é disso que eu estou falando, né? Como é que fala na internet, né? É sobre isso, né? Então, quando a gente fala do orçamento programa, como eu estou falando que é o modelo do Brasil, que ele mescla o registro dos gastos que vão ser feitos com um planejamento de Estado com um certo período maior, uma vinculação, né, entre a lei orçamentária de cada ano, né, em blocos de 4 em 4 anos, isso é muito importante, né, porque não corre tanto assim aquele risco, o risco sempre existe, né, mas o nosso formato de orçamento diminui muito esse risco de que um governo novo entre e resolva fazer tudo do zero, ou às vezes até o próprio governo, no decorrer do mandato dele, resolva abandonar programas aí, cansei, vou fazer de outro jeito, né? E faça diferente. Isso é um risco, né, gente? Isso é um problema, a gente sabe, na gestão pública, ainda é um problema, né? Mas o nosso formato de estruturação de contas, vinculado ao planejamento e vinculado a um período maior de tempo, isso é importante para conter ou para criar dificuldade para que os governantes não, né, saiam jogando o rascunho fora e fazendo tudo de novo e você fique sempre enxugando o gelo, né? Então, isso é muito importante. Isso no longo prazo tem um peso muito grande. Nós vimos aqui
no plano federal, né, recentemente, 2 ou 3 mudanças bem radicais de governo, de orientação de governo, bem radicais. Entrada do Temer, entrada do Bolsonaro e entrada do Lula, né? Então são orientações aí bem distintas em termos de orientação do Estado, e todos eles tiveram que conter os seus ânimos pelo menos no primeiro ano de governo, porque estavam trabalhando ainda com a PPA do governo anterior, tá certo? Isso tem um peso, gente, isso tem uma importância e é importante para a continuidade das políticas públicas, sim. É definitivo? Solução de todos os problemas? Não, mas ajuda bastante a conter esses ânimos aí do pessoal que quer sempre inventar a roda, né? Então, pessoal, isso não é muito comum. Eu achei um exemplo assim bacana, por exemplo, o que mais se aproximou da gente, né? Nos Estados Unidos, eles têm um tipo de LDO, né? Que é uma lei de diretrizes orçamentárias, né? Só que não é vinculada a um planejamento maior, né? Como aqui no Brasil a LDO é vinculada ao PPA de 4 anos, nos Estados Unidos não. Eles têm essa moldura, por isso que eu aproximei com a ideia de LDO. Olha, o orçamento ele é feito dentro disso aqui, tá? Dentro desses limites aqui. Mas, por exemplo, eles podem usar a mesma LDO para até 10 anos seguidos. Não tem regra, né? Essa coisa de anglo-saxão, de não fazer muita regra, de ir criando as coisas no caminho, né? Do sistema de direito deles, né? De não ter muita regra escrita nesse sentido, né? Então, eles têm, às vezes, uma LDO nos Estados Unidos que eles usam por 5, 6, 8, 10 anos. Ou, inclusive, o Congresso pode descartar essa LDO e fazer o orçamento a partir do zero, ou seja, completamente diferente de tudo. Então, mesmo um país que tem uma estrutura, um instrumento mais ou menos assemelhado com um dos nossos, não tem tanta regra para uso, né? Pode usar durante 1, 2, 10 anos, pode não usar, pode ficar muitos anos sem usar, pode retomar o anterior, que estava sem uso, e trazer para cá. Então é uma coisa bem menos regulada, né? Enfim, né? Talvez dentro daquela ideia de poder do legislativo, né? Do legislativo poder exercer todo o seu poder aí dentro do processo orçamentário. Mas aqui, a nossa visão aqui no Brasil é justamente conter um pouquinho o legislativo, submeter ele dentro de uma lógica de planejamento. Um planejamento que nem é tanto assim do executivo, um planejamento que o próprio legislativo faz, mas uma vez feito, gente, baixa a bola, vamos trabalhar dentro dessa caixinha aqui, tá certo? Então, é importante, viu, gente? Tenham isso em mente, até futuramente, quando vocês forem fazer concurso, viu? Essa ideia de orçamento-programa, que é típica do Brasil, né? Que é constitucionalizada, que vem dessa legislação aí dos anos 60, mas ela é assim, não é à toa, sabe? Não é um giro ali do relógio mecânico, não. Ela é uma ideia de se vincular orçamento a planejamento, tá certo? Eu conversei com vocês um dia em sala de aula, só não dei nome aos bois, tá? Eu só não dei nome aos bois, mas eu falei isso para vocês, né? Nos municípios, às vezes até municípios de grande porte, né? Grande porte, mais de 100 mil habitantes, né? É muito comum a gente ver o registro de contas, né? O orçamento como registro de despesas, receitas e despesas, mas o lado do planejamento muito capenga, sabe? Sendo feito muito assim, só para cumprir tabela, tá bom? É comum que a gente veja isso. Geralmente a gente vê o planejamento, esse lado do orçamento, esse lado de planejamento do nosso ciclo orçamentário, ele é mais fortalecido nos estados, nas capitais, nas cidades aí com porte, né? Porte aí de milhões de habitantes, por assim dizer, né? Ou, enfim, 300, 400 mil habitantes, costuma ter uma estrutura burocrática mais fortalecida. Mas não é obrigatório, não necessariamente. Tem cidade grande aí que descuida um pouco da questão do planejamento, tá certo? Mas tenham isso em mente, viu, gente? O nosso orçamento no Brasil ele não é feito impunemente, não é só um registro de receitas e despesas. Ele traz em si uma prática de planejamento também,
Ok, pessoal? Porque aí vocês conseguem entender por que de tantos processos e por que de tantos instrumentos. A gente tem que entender o porquê das coisas, né, gente? Senão fica muito mecânico e muito chato. Tá bom? Deu 20 minutos aqui. Eu volto no segundo vídeo já indicando as figurinhas, dos personagens aí dessa nossa história. Eu sei que alguns de vocês já devem ter ouvido falar, mas eu sempre vou explicando o sentido da coisa para a gente aprender e não ter que decorar. No futuro a gente pode até ler, rever o material, mas se você já aprendeu, é muito mais simples. Tá bom? Um abraço, até daqui a pouquinho no próximo vídeo. Tchau, tchau.